Mais um Pavivi sem mimimi. E de cara, já pedindo para você que já está acompanhando a partir de agora essa edição, para deixar o seu like, o seu joinha, muda tudo para a gente o seu joinha. É o seu joinha, comentando no chat, compartilhando a nossa live, você fazendo a diferença para a gente aqui. Então são os 3 Cs iniciais, o curtir, o comentar e o compartilhar. Pavi, falando em leitada, tem mais uma do Lula, né? Acho que vale a pena ouvi-lo, porque deu um microfone para o Lula, é motivo para a gente ouvi-lo aqui, diante dos absurdos e das atrocidades, das gafes, enfim, que ele tem cometido. Você viu a da porteira, né, Pavi? Pois é, pois é. Tá aí, pronto. Pode apertar o play que a gente vai poder ouvir aqui. Quando eu entrego a chave para uma pessoa, aquela menina que tem um monte de filho, ela tem 5 filhos. Eu falei, companheira, quando é que vai fechar a porteira, companheira? Não pode mais ter filho. Ela já tem 5, ela tem 27 anos de idade. 27. Então eu falei, é preciso você se cuidar. Porque na hora que o filho nasce, é preciso saber como é que a gente vai cuidar. E nem sempre o Estado cuida. Tá aí, agora ele vai querer fazer controle de natalidade. Agora, ele é a companheira, tem 5 filhos. Primeiro que é mentira, né? Fecha a porteira, né? É igual ele ir no supermercado, é mentira. Nós temos o maior mentiroso do mundo na presidência. E aí ninguém pode criticar, porque é ódio, é o escambau. Mas aí, deixam esse senil aí falar o que quer. Aí ele vem e fala que tem que fechar a porteira, com ele incentivando ter filho. Porque eu não sei se vocês sabiam, mas a cada novo filho, aumenta um pouquinho a Bolsa Família. Então, para fechar a porteira, Lula, você precisa fechar a torneira. Boa, Pavi. Boa. R$150 a mais por criança até 6 anos, se eu não me engano, né? Então, fora todos os outros a criança, né? vai fazer 7. Tá na hora de mais uma bimbada. É assim que o povo pensa. Uai, eu não tô mandando ninguém fechar a porteira. Eu tô falando na realidade. Quem falou Vossa Excremência, o presidente da República, que falou excremento. Aliás, a cada aparição pública, hein, Pavi? É uma atrás da outra, hein? Tá igual a Dercy Gonçalves, é Dercy de barba. Pavi, por falar em Lula, ele convocou os ministros para uma reunião e ele chamou de emergencial. Queria entender se o tema não está um tanto quanto atrasado aí, né? Sobre o Rio Grande. Diante da tragédia que assola o Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião ministerial de emergência nesta segunda-feira, dia 13. O propósito é debater as ações de auxílio para o Estado, que enfrenta intensas inundações e chuvas contínuas há quase 2 semanas. A crise resultou em mais 147 mortos, afetou cerca de 2 milhões de pessoas. A reunião estava agendada para hoje às 5 da tarde. Foi um acréscimo não planejado na agenda do presidente, mas tornou-se essencial por causa da gravidade da situação. Espera-se que os ministros relatem as medidas que estão tomando para mitigar os impactos das enchentes. Além disso, uma reunião virtual com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, também está programada ainda para esta segunda-feira, se já não aconteceu. Propõe-se, então, uma pausa no pagamento, como a gente falou, da dívida, enfim. Agora, Pavi, emergencial? Juntar agora o Ministério... Faz sentido, porque o estado de emergência não passou, né, Pitoli? Hoje, aliás, voltou a chover. O nível da água voltou a subir, né? Então, o estado de emergência, ele é latente, né? Ele é continuado. Não, mas, Pavi, talvez eu tenha me colocado mal. Veja, a gente está, desde o dia 29 de abril, a gente vem acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande. Nós tivemos 2 visitas do Lula ao Estado. A primeira foi política, uma agenda política do Paulo Pimenta,
quer ser candidato a governador do estado do Rio Grande em 2026, tanto é que Lula vai para Santa Maria, vai para a terra do Paulo Pimenta. Na segunda aparição, ele fica 3 horas em solo gaúcho, tem aquela conversa de louco com o Eduardo Leite para tentar encontrar o nome do plano Marshall, né, para a reconstrução, e nada de fato é definido. Disso, Pavio, até hoje, 1 semana e 1 dia. Isso aconteceu no outro domingo. 1 semana depois, entendo o caráter de emergência, Pavio, mas gabinete de crise, né, a gente está vendo ainda uma administração por susto, Pavio. É isso aí que a gente pode esperar. Agora, ao invés de chegar com planos concretos, porque você veja, o presidente ele não tem a mínima ideia do que fazer. Ele quer fazer uma reunião para saber o que os outros estão fazendo. O que ele está fazendo? Ele está curtindo a vida doidado? Ele está achando que ele é o Matthew Broderick agora? Virou sessão da tarde a vida dele? Que ele está dentro da Globo, na sessão da tarde eterna? Nesse loop infinito? Ou seja, ele não tem ideia de absolutamente nada. Ele não sabe o que fazer. Ele espera que os ministros dêem uma resposta. E os ministros são um mais incompetentes que o outro, ao que parece. E ninguém apareceu com nada, absolutamente nada, que realmente ajude, que seja viável, factível, justo, fraterno com o Rio Grande do Sul. O governo está fazendo alguma coisa? Tá. Mas muito menos do que poderia e deveria. Então, Pavio, ao mesmo tempo tem outro anúncio ainda de hoje, que o governo Lula deve dar um voucher de R$5.000 por família desabrigada no Rio Grande do Sul. A equipe do ministro está fazendo, Fernando Haddad, finaliza o desenho do auxílio que será concedido às famílias desabrigadas do Rio Grande do Sul para que elas possam começar a reconstruir as suas casas. A ideia é que seja concedido um voucher com o qual elas possam comprar itens como material de construção, eletrodomésticos e móveis. O valor deve ser de R$5.000 por família. A proposta será apresentada ao presidente Lula, nessa reunião que teriam ainda no final da tarde. O voucher, no entanto, não terá restrições e as pessoas vão poder gastar do jeito que acharem necessário. O integrante da equipe econômica afirmou à Folha de São Paulo que uma família pode achar necessário, por exemplo, contratar um serviço de detetização para poder retornar à sua casa. O Ministério trabalha ainda com a possibilidade de depositar o benefício diretamente para 100.000 famílias, tendo como foco aquelas que perderam tudo nas enchentes. O custo deve chegar a R$500 milhões. Em um primeiro momento, a pasta da Economia estudou a hipótese de abrir linhas de crédito a juros baixos e até mesmo zero para as vítimas que foram atingidas de forma mais grave pelas cheias. A conclusão foi a de que os bancos pediriam garantias que o dinheiro seria de fato devolvido e justamente as pessoas que perderam tudo e precisariam de um prazo longo para recuperar-se economicamente. O governo então decidiu dar garantias aos bancos, cobrindo eventuais calotes, e o volume desse recurso necessário para isso passaria de R$1,5 bilhão. Agora, seria mais fácil então, mais barato e simples, dessa forma como voucher, Pavio. Agora você veja, voucher. O que é um voucher? Um voucher é uma carta de crédito, vamos assim dizer. Mas é uma carta de crédito que você tem que estar com a outra ponta conveniada. Você não chega com o voucher e compra qualquer coisa com o voucher. O voucher você tem que fazer acordos. Eu tenho que fazer acordo com a loja tal. Olha, tais lojas aceitam essa porra desse voucher. Porque senão, a depender do papel também, não serve nem para limpar a bunda. Aí depois, você veja o tanto de ideia esdrúxula que o governo tem. Por exemplo, falar com banco privado para fazer empréstimo a juro baixo ou zero, com o governo garantindo, sabendo que as pessoas não vão pagar. É mais fácil o governo dar o dinheiro para essas pessoas do que fazer o banco emprestar, receber um tanto, colocar a pessoa como inadimplente e ainda receber a garantia do governo, que é dinheiro nosso. É um monte de ideia esdrúxula. Você vê, não tem estrutura de voucher.
Os exemplos que eles usam são ridículos. A pessoa que fazia uma dedetização. Vai fazer dedetização do que? Do bueiro, que é o que sobrou? E nem sabe o que vai sobrar. São umas coisas ridículas. Se não tem nada, não vem uma ideia que preste. O governo está pensando em voucher, o governo está pensando em empréstimo, o governo não sabe se vai garantir o banco. Por que não vai pela Caixa Econômica? Por que ele não usa o FGTS? Eu não sei. Me venha com alguma coisa pronta e palatável, porque a gente sabe que essas pessoas perderam a casa, perderam os empregos. Não vão ter, porque abaixou a água, não tem mais o local de trabalho, não tem mais a casa. Essas pessoas não vão ter dinheiro para tomar empréstimo. Banco não vai dar empréstimo de graça. Então, eles vêm com um monte de ideias, você vê que vai pipocando. Parece um brainstorming de Satanás isso. É um brainstorming de Satanás. Pavi, esse final de semana eu estou em contato com algumas famílias de Jacuizinho, né, ali as margens do rio Jacuí, onde tudo devastado, absolutamente tudo devastado. Só para você ter uma ideia, uma das famílias perdeu absolutamente tudo, inclusive a casa foi arrastada. E num orçamento rápido para a reconstrução da casa, nos mesmos moldes, eram casas de madeira, Pavi, para a gente ter uma ideia. Uma casa com o mesmo desenho, a mesma planta, algo em torno de R$25 mil para subir a casa. Essas pessoas perderam absolutamente tudo. A gente está fazendo uma lista para tentar ajudar algumas famílias. O maior pedido agora são guarda-roupas, o número de pedidos, né? Guarda-roupas, geladeiras, fogões e camas, Pavi, com colchão. Então, quer dizer, quando o governo vem com um voucher, que você muito bem coloca, vai trocar onde um voucher? Né? Em que cidade, em que situação está a loja de depósito de material de construção daquela cidade, uma loja de departamento daquela cidade? Então, quer dizer, há uma falta de empatia do ponto de vista. Deixa eu entender o que está acontecendo, né, Pavi? Aí você fala voucher, tem que ter, para fazer um voucher do governo, o governo vai precisar fazer acordos com quem vai receber o voucher. Não é mais fácil comprar tudo o que precisa do fabricante, porque para fazer um acordo, porque se trata de uma situação emergencial, de uma calamidade, você vai dispensar a lei de licitação. Você imagina o risco de corrupção que existe numa operação como essa? Estou falando risco. Então, assim, não vem nada que preste. Desde o dia 29, não foi ontem. Nós já estamos no 15º dia. No 15º dia. E a única coisa concreta, realmente concreta, foi ver o empenho do governo em como ferrar com a vida de quem discorda das medidas do governo. Só, mas nada.